algumas ideias a respeito da Eucaristia, o que nós estamos celebrando nesta quinta-feira, chamada de Corpus Christi. Esta é uma festa antiga do início do século XIII, quando Urbano IV estabelece a primeira quinta-feira, logo em seguida a festa da Santíssima Trindade. Então isso desde o dia 11 de agosto de 1264, a Igreja tem celebrado, comemorado essa data todos os anos, a chamada Corpo de Cristo, Corpus Christi. Até porque nesse período, a maioria dos textos, das expressões, eram todas em latim, e aí acabou ficando a expressão latina, Corpus Christi, que significa corpo de Cristo. Pois bem, esse é um aspecto. O outro aspecto que nesse dia, e até hoje, se você lê o Catecismo da Igreja Católica, esse é um dia santo ainda, não é um feriado. Os mais antigos, do mundo rural, mundo da roça, a gente guardava esse dia como um dia santo, dia santificado, dia de trabalho. No mundo moderno, da indústria, do capitalismo, a ideia de dia santo acabou perdendo o seu sentido e ficou assim nos países onde talvez mais aflorasse o cristianismo, o catolicismo, existe o feriado. A maioria dos outros países não tão assim católicos, nesse dia não é feriado. É um dia santo para aqueles que são católicos de verdade, Mas o dia santo é um dia de guarda. E isso é interessante, essa expressão dia santo de guarda, porque o dia santo de guarda é uma expressão do mundo rural. Porque na roça, não hoje, que nós temos pelas leis trabalhistas, a confusão toda que existe, ninguém mais é independente, até na zona rural, nós vivemos condicionado pelas leis do trabalho. O dia santo, todo mundo morava na roça, poucos moravam na cidade, era o dia que as pessoas decidiam, esse dia nós não vamos trabalhar, nós somos católicos e nós vamos guardar esse dia como um dia chamado dia santo. Esse dia santo acabou perdendo no mundo moderno a sua influência. E hoje, se você perguntar a qualquer católico, hoje é um feriado ou dia santo? Certamente vão responder, hoje é feriado. Então que a gente saiba distinguir essas coisas. Porque nós vamos assim nesse mundo moderno, entrando nessa convulsão toda que existe no mundo moderno, e nós vamos perdendo a sensibilidade cristã. E quando a gente também fala sobre a Eucaristia, Corpus Christi, nós também fomos perdendo a valorização da própria Eucaristia. Não sei se alguém de vocês foi hoje na procissão de Corpus Christi, no encerramento da bênção final. Ali o pessoal mistura as coisas. Então você já não vê mais uma procissão de Corpus Christi valorizando de fato a Eucaristia. Eu não sei o que tinha que colocar um canto de Nossa Senhora na procissão de Corpus Christi. Isso aqui, para quem estuda teologia, para quem conhece a doutrina da Eucaristia, é realmente um atentado contra a Eucaristia. E é certamente isto, irmãos, que cria um problema ecumênico seríssimo para nós. Muitos protestantes acreditam na Eucaristia, mas quando a gente mistura as coisas, aí nós vamos perdendo o referencial da Eucaristia. E é justamente isto que nós precisamos recuperar. A maioria do pessoal que lá estava hoje, além de ser um grupo do movimento carismático que estava animando o encerramento da procissão de Corpus Christi, aí virou uma coisa carismática. E onde fica a nossa Eucaristia?
essa Eucaristia purificada, essa Eucaristia pura, porque a Eucaristia, ela faz a igreja. Se uma igreja não constrói a Eucaristia, ela perde o seu sentido. A Eucaristia, o Corpus Christi, não é uma festa devocional. Você vai lá para fazer devoção, para levantar a mãozinha, o corpo do Cristo, na hora da bênção final, e assim por diante, porque misturamos todas as coisas. A gente não sabe mais distinguir as coisas. E a Eucaristia virou assim, desculpem a expressão virar, né? Mas virou uma coisa assim muito comum demais. Haja vista, por exemplo, essas missas que o pessoal faz com o passeio do Santíssimo. A Eucaristia que fica ali naquele sacrário guardada, não é para ser exposta assim de qualquer jeito, de qualquer forma. Tem que se saber, existe toda uma sensibilidade para a gente descobrir a Eucaristia. Então, o que eu tenho observado é que nós necessitamos de voltar às fontes da Eucaristia. E saber que a Eucaristia, ela certamente foi preparada desde o Antigo Testamento, para que chegasse no Novo Testamento, essa Eucaristia que é o corpo de Jesus Cristo. Por exemplo, nesse encerramento, o pessoal cantou um canto de Maria. Mas eu sou burro, mas não sou tanto burro assim, né? Agora, para o povo, talvez foi até bonito, por sinal. Mas cantar um canto de Maria, diante do Santíssimo Sacramento, não faz sentido, irmão. Nós temos tantos cantos, né, eucarístico, bonitíssimo. E por que a gente não faz isso? Porque nós estamos preparados com a catequese. A catequese sobre a Eucaristia é uma lástima, é uma pena. E nós precisamos recuperar isto. Hoje, o primeiro puxão de orelha que eu dou para os meus catequistas, né? Para que eles preparem bem as crianças para a Eucaristia. Primeiramente porque uma criança não entende nada de Eucaristia. Sejamos sinceros. Então, se você não der uma boa base da formação eucarística para as crianças, vai ficar isso que nós estávamos vendo hoje lá na catedral. Então, canto de Nossa Senhora. Nós temos tantos cantos lindos de adoração, tanto ergo sacramento. Nós temos a sequência que está aqui, que nós acabamos de ler, né? Nós temos a de São Tomás, que é lindíssima. Quando o Papa Urbano ele quis instituir a festa do Corpus Christi, ele convidou os maiores teólogos daquele tempo, né, os grandes São Tomás de Aquino, São Boaventura e outros, né, e pediu para que eles fizessem um canto de reverência à Eucaristia. E ali, diante do Papa Urbano, cada um ia ler o seu canto, né, e o nosso querido teólogo, né, São Tomás, quando abriu o seu pergaminho e começou a cantar o Lauda-te Sião, louva Sião, o grande canto da Eucaristia, diz a história da igreja, que os outros rasgaram, porque acharam que o que eles fizeram não tinha nada a ver com o que Santo Tomás fez em reverência, em adoração à Eucaristia. E é isto que hoje nós presenciamos na igreja. Houve uma divulgação excessiva da Eucaristia, que ela passou a ser uma coisa muito comum no meio de nós. Haja visto as pessoas que comungam de qualquer jeito, de qualquer forma, sem estarem preparadas para a Eucaristia. As nossas missas, que em geral não são expressão da Eucaristia. E hoje, na festa de Corpus Christi, nós temos que recuperar isto. Eu gostaria muito que a minha comunidade paroquial recuperasse a Eucaristia. Como diz o Papa Francisco, nessa última homilia que ele fez a respeito da Eucaristia, ele diz que a Eucaristia que não se leva ao outro, que não conduz ao outro, não é Eucaristia. A Eucaristia tem que conduzir ao outro, tem que levar as pessoas.
E a Eucaristia, ela faz a igreja. Não existe igreja sem Eucaristia. E essa Eucaristia tem que ser recuperada no meio de nós. Então fica aí, queridos irmãos e irmãs, essa distinção que às vezes a gente olha assim, com os olhos um pouquinho críticos, né, olhando a Eucaristia e tanta coisa bonita que nós temos na igreja para explorar, para cantar, para louvar, para adorar a Santíssima Eucaristia, e nós ficamos aí com melindres ou inventando coisas que não tem necessidade para preencher esse momento, esse espaço do momento eucarístico, tá bom? Então fica aí essa